Olá, gente. Vamos ver o que a gente consegue falar aqui sem ferir certas suscetibilidades e sem sermos taxados de pessoas que incitam algo que não deve ser incitado. Vamos tentar falar aqui e espero que vocês compreendam as minhas muitas hesitações e pausas, porque estamos sendo submetidos a um escrutínio constante, a um escrutínio daqueles que não querem que a verdadeira realidade do mundo, como realmente o mundo funciona, eles não querem que isso venha a ser exposto. Eles querem que continuemos acreditando no mundo de fazer conta, conto de fadas, de que tudo está indo no seu melhor e que tudo que vem sendo aí sendo imposto, vem sendo pregado, vem sendo estabelecido é o caminho correto, ideal. O que eles não dizem é que eles são os responsáveis, em grande parte, por tudo isso que vem acontecendo, por tudo que nós temos presenciado. E eles sempre posam de vítimas, de inocentes. Eles sempre se colocam como aqueles que têm que ser protegidos. Você não pode falar absolutamente nada que resvale em tudo aquilo que eles têm sistematicamente pregado de formas as mais diversas, muitas vezes de formas subliminares. Sabemos que a maneira como eles conduzem hoje suas pregações são de maneiras as mais disfarçadas. Nós podemos assistir hoje a qualquer filme, a qualquer seriado, novela, noticiário de TV, programinha de auditório. Sempre vai estar lá embutido o que eles estão querendo impor de maneira sutil. Então nós temos acompanhado ultimamente, por exemplo, esses casos que muitos nos chocam, sempre vão nos chocar. Esses casos de escolas que são invadidas por pessoas desequilibradas, por alunos, próprios alunos, não são invadidas, não, são obras internas de próprios alunos que acabam cometendo atos insanos. E tudo isso é noticiado. Sempre observe o noticiário. E acabou de acontecer, por coincidência, quase que simultaneamente, um caso nos Estados Unidos e um caso no Brasil, na periferia, na zona leste de São Paulo, em uma escola da zona leste. Sincronisticamente, não? Aquilo que o Jung chamaria de sincronicidade. Não? E qual é o tom dos noticiários imediatamente a um acontecimento desse? Qual é o tom? O que geralmente está vinculado? O que se vincula? O que se fala conjuntamente? Não se noticia simplesmente o fato, mas sempre se vem com aquele
viés, com aquela, sempre com aquela, né, aquele tom de pretensa isenção jornalística, de que eles estão apenas cumprindo o seu papel de jornalistas, papel esse que os jornalistas não sabem mais o que é. A maioria dos jornalistas não sabe mais qual é o papel do jornalismo. Esses jornalistas atuais que nós estamos vendo aí, eles estão destruindo completamente o que ainda restava, o pouco que ainda restava de noção do que fosse jornalismo, da honra, da profissão do jornalista. Eles estão destruindo completamente isso. E o que eles sempre vêm com aquele discursinho, né? Um discursinho fingindo que eles estão apenas tentando passar uma mensagem que possa combater, que possa evitar os próximos atos como esse, quando na verdade o que eles estão fazendo nada mais, nada menos, eles estão fazendo o quê? Enganando as pessoas, porque eles vêm com essa conversinha, de que isso é devido, a culpa disso, vejam vocês, eu acabei de assistir aí assistir aí com, né, você sabe como, a gente tem que assistir com um rolo de papel higiênico na mão, para aguentar esses noticiários. A gente tem que tomar um bom engove também para conseguir assistir isso. E qual foi aí o tom dos noticiários? O que eles falam? O que essas reportagens disseram? Disseram que o que está causando esses atos, o que está provocando, o que estimula esses atos, o que realmente, o que está levando esses jovens a praticar esse tipo de coisa, são as redes sociais. É isso mesmo, estão dizendo que são as redes sociais, são as pessoas que ficam postando TC, né? TC, vocês sabem o que é TC, né? Teorias da... Né? Só que aqui é o seguinte, aqui não tem essa, né? Aqui é tudo cons e não existe nenhuma teoria aqui. Aqui não tem teoria nenhuma. Não tem teoria nenhuma. O que acontece é simplesmente o que eles estão usando todos esses acontecimentos esses que eles são os culpados. Eles são os culpados disso. Eu vou falar por quê. Vou falar por quê daqui a pouco. Por que eles são culpados disso, não as redes sociais. Eles dizem que são as redes sociais, são os canais alternativos, são os TCs, são as pessoas que como nós aí, que eles chamam de incitadores, né? Incitadores disso e daquilo. Né? Eles têm toda a carta branca. Né? Eles são a chapa branca, ultimamente. A imprensa marrom, como se dizia. Né? Porque eles têm toda a liberdade para falar o que eles quiserem, para se manifestar da forma como eles quiserem, fazendo discursos que chamam aí, nos acusam de fazer discursos de sabe do quê, né? De sermos politicamente corretos. Eles podem divulgar, falar o que eles quiserem, as maiores barbaridades, sempre em tom de politicamente correto, sempre em tom de pessoas beneméritas, de pessoas equilibradas. Né? Eles são pessoas equilibradas, eles são os defensores dos verdadeiros valores, enquanto que as pessoas hoje que estão tentando passar aí a verdade, estão tentando denunciar toda esta as causas profundas do que acontece, né? Indo à raiz, ser radical, às vezes, o que é ser radical? Ser radical é ir às raízes, a palavra radical vem de raiz, né? É você ir às raízes do que acontece, certo? Você não pode fazer isso hoje, né? Você tem que fazer assim, você tem que abrir a cartilha ali da Agenda 2030, né? Você tem que abrir as cartilhas aí
todas essas cartilhas né, da maravilhosa Organização das Nações Unidas. Você tem que abrir isso e... Né? Aliás, eu tenho que diminuir o meu tom aqui. Eu tenho que diminuir o meu tom, porque até isso, gente, até isso, os algoritmos captam. Se você fala hoje num tom, né, eles captam e já taxam você de... sabe do quê? Então, eu tenho que diminuir aqui. Eu tenho que ser aqui mais... Então, vocês vão ter que... Eu gostaria muito, gente. Então, vocês acompanhem o que a gente está fazendo. A gente está fazendo umas lives no Rumble. Né? Umas lives no Rumble em que a gente fala tudo lá. A gente fala tudo, mas só dá para fazer lá. Né? Não dá para fazer aqui. Então, lá no Rumble a gente está fazendo uns proibidos aí. Uns proibidões. Né? E então vocês entram lá no Rumble e nós vamos fazer outros, né? Já fizemos um aí, eu e o Sérgio Beck, já fizemos um, vamos fazer mais. E só lá que a gente pode falar, que aqui a gente não pode falar, né? Porque tem até um certo ministro aí, né? Certo ministro que, se vocês observarem bem, ele não é humano, certo? Não é um ser humano. Eu tenho quase certeza que esse sujeito não é humano. Olhem bem para os olhos dele, olhem bem para esse cara. Né? Tem um certo ministro aí, você sabe quem é. Então você não pode falar, porque hoje ele é o caçador aí, certo? Ele é o Joseph McCarthy do mundo atual. Né? Com todo respeito ao Joseph McCarthy, né? Com o Joseph McCarthy comparado com esses que estão aí, é um verdadeiro doce de coco, né? Um verdadeiro santo. E ele não estava a serviço dessa camarilha aí, ele estava a serviço de outra, né? de outra, ele estava em outra agenda, certo? Não era essa agenda que está aí, não. Você pode ter várias discordâncias, reticências, eu tenho várias, claro, né? Não sou a favor de implantar nenhum tipo de censura, de perseguição a nada, eu não sou. Você pode até me taxar de libertário, eu não sou... Eu não posso ser enquadrado em nada, gente. Vocês podem tentar me enquadrar, aí como muita gente tenta me enquadrar, né? Nisso, naquilo, eu não me enquadro em nada, certo? Meu partido, como se diz aí, como dizia o Cazuza, meu partido é um coração partido. Né? Então eu não posso ser enquadrado, pode tentar me enquadrar, quiser me enquadrar, enquadre, me taxar, me rotular, eu não posso ser colocado numa caixa. Pode tentar me colocar numa caixa, não vou conseguir. Né? Porque eu não me encaixo em nada. Certo? Eu sou do tipo, é o seguinte, eu sou daquele... o meu lema é o seguinte, gente, o meu lema é o do Groucho Marx. Eu sou marxista da linha Groucho, certo? Eu sou marxista da linha Groucho. O meu lema é do Groucho Marx. O lema do Groucho Marx qual era o lema do Groucho Marx? Eu me recuso a participar de um clube que me aceite como sócio, certo? Então se eu estiver sendo bem aceito, eu já caio fora. Né? Então eu sou sempre aquele que está contra mesmo. Né? Meu outro lema é "Ai governo, sou contra", certo? Ai governo, sou contra. Eu sou sempre oposição a tudo, né? Então, para mim, sempre vou ser oposição, sempre, certo? Então, eu sempre vou ser crítico, opositor. Eu nunca vou ficar dando amém, seja o que for. Né? Podem aí me achar isso, pode, à vontade. Certo? Mas eu não sou enquadrado porque eu prefiro manter a minha independência, eu prefiro manter a minha liberdade. Né? Claro que eu tenho as minhas convicções, tenho meus valores fixos, acredito em valores fixos, não sou relativista, mas eu tenho esta, sabe, gente, eu nunca perdi isso e não pretendo perder, certo? Eu acho que aí está a essência, eu amo, a partir do momento que você adere ao que seja, certo? Você já vai estar aí, você vai estar fazendo o quê? Você já se transformou num agente do sistema. Esse eu não quero, isso aí não é comigo. Mas voltando ao que eu estava falando, gente, então eu tenho aqui que abaixar o meu tom, né? Eu já falei, eu acho que esse vídeo, olha, não sei, gente, espero que passe, tá? Mas eu tenho que abaixar meu tom, né? Mas é isso, eles estão usando, gente. Eles usam esse tipo de acontecimento para quê? Para falar assim que o culpado disso somos nós, certo? Então, o que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo falando assim, nossa,
Mas a PL da tanto, você sabe que PL eu estou falando, a PL lá devia ser aprovada e está parada há muito tempo no Congresso. Né? No Congresso Nacional do Brasil está parada, e só vai ser votado ano que vem. Eles ficam indignados falando isso, né? Mas onde é que estão os... Nisso eles ficam indignados, eles cobram, né? Onde é que estão aí os deputados para apressarem a tramitação? Porque é necessário. A grande mídia hoje, toda, sem exceção, fazendo campanha para que seja aprovada isso. Por quê? Para que eles possam ter o monopólio total, que eles já têm, na verdade. Né? Eles já têm o monopólio total. A grande mídia, a mídia corporativa, a mainstream media, o establishment, já tem praticamente 100% o que eles não têm ainda, o que eles não têm. E o que a gente ainda tem. Né? Porque a gente tem que aproveitar isso, a gente tem que aproveitar e lutar, porque a gente ainda continue com isso. Que a gente ainda possa postar algo nas mídias alternativas. Né? Que a gente ainda possa postar algo, mas eles estão fazendo o quê? Eles estão cada vez mais usando os meios até legais, judiciais, né? Para hoje você processar qualquer pessoa. Você faz uma postagem, você pode ser processado, como muita gente já está sendo processada, presa, tendo que fugir do país até por isso, por uma postagem numa rede social, num blog. Você tem um blog, então, hoje, aí falando certas verdades, você não está perdido. Você está perdido. Né? Se você tiver um blog aí nessas... que você não tem o endereço, né? Você não tem o domínio dele, né? Eles vão apagar o seu... Vejam aí, gente, quantos blogs não foram apagados nos últimos anos, quantos blogs e sites. Né? Eu mesmo tentei montar um site aí, derrubaram meu site. Né? Derrubaram meu site, já derrubaram um monte de sites, de blogs aí que eu tinha. Certo? Eu cheguei a ter um site com 500 mil acessos. Certo? 500 mil. Eu estava com 500 mil acessos no meu site. Certo? O endereço do meu site é o mesmo aí que eu passei o domínio. O domínio não, é o nome, né? O nome aí o meu domínio, né? Que se fala. É isso, claudiosuenaga.com.br. Né? Aí eu passei ele pro Tumblr, né? Pro meu blog no Tumblr, que nunca sofri, graças a Deus, nunca sofri nada no Tumblr, certo? Então ele não tem o mesmo alcance, né, que o WordPress da vida, né, de um blogger, mas eu nunca tive uma censura do Tumblr. Eu tenho que agradecer ao Tumblr, espero que continue assim. O problema é que essas plataformas podem ser adquiridas amanhã por alguma dessas grandes big techs e tudo isso vai pro ralo. Né? Mas eu espero aí que o Tumblr, né, que o Tumblr continue, porque eles nunca me censuraram nada, e aí, mais ainda, eles me ajudaram. Até uma vez eu tive um problema, alguém, não sei como, gente, alguém entrou no meu Tumblr, né? Não sei como, alguém conseguiu invadir o Tumblr e apagar a minha conta. Foi tudo pro espaço. Né? Eu tenho no Tumblr hoje, eu já tenho mais de 700 postagens. Na época eu tinha acho que umas 400, né? Por aí. Alguém entrou, não sei como, gente, alguém entrou lá e apagou, detonou a minha conta. Falei, outra que foi pro espaço. Né? Eu entrei em contato com o suporte do Tumblr e o pessoal me ajudou lá. Me ajudou assim de uma maneira assim maravilhosa. Eles me ajudaram e eu pensei até que tinham sido eles que tinham cancelado o meu site. Eles falaram, não temos nada a ver com isso. Vamos ver aqui para você. Passou uns 2, 3 dias, eles recuperaram o meu site na íntegra, totalmente. Tenho que agradecer esse pessoal. Né? Se bem que, claro, o Tumblr é um blog, é um blog que é uma mistura de blog é uma mistura blog, Facebook, é uma mistura, né? O Tumblr, ele não é apenas um blog, ele conjuga aí todas as mídias, como acho que a maioria hoje das plataformas estão indo nessa tendência, né? Você hoje conjuga, dá para fazer live, dá para você bate-papo, live, é uma mistura de Instagram, tudo, né? O Tumblr. Então você pode fazer ali um belo blog, ali um belo site no Tumblr, e você pode fazer de todos os estilos possíveis e tal. E o Tumblr é dominado, acho que 99% do pessoal que está no Tumblr são jovens, na faixa de 15, 20 anos, né? São teens, adolescentes, e são jovens aí que acho que 90% deve ter 20 e poucos anos. Então
é um blog, mas assim, você nota ali pela maioria, quase todos os blogs são blogs fashion, cheio de glamour, poesia, de poesias, tem muito, desenhos, né? De desenhos, faz muito sucesso, pessoas que fazem arte, fotografia e tal, e postam no Tumblr. Então é mais voltado para isso. Então eu tô lá meio que eu tô lá meio que assim né, numa minoria total ali numa minoria total e assim um peixe fora d'água completo, certo? Mas o Tumblr ele não censura, né? Ele não para mim, pelo menos a mim, não censurou. Então eu tenho que ser muito grato ao Tumblr e as outras, e também todas as outras plataformas que eu estou usando. Aí está na descrição o Rumble, por exemplo, né? O Rumble, que é maravilhoso. Só que há o temor aí dessas plataformas serem adquiridas amanhã por uma Big Tech, né? Ou vierem imposições, né? Que tenho certeza que elas são pressionadas o tempo todo, né? Para adotar essas mesmas regras, aí, essas ditas regras aí de comunidade, né? Politicamente corretas, aí, que nada mais são do que a imposição do Big Brother, né? Da censura total, né? Então, eles são pressionados, tenho certeza disso daí, mas os seus donos aí vão resistindo, certo? E vamos esperar também que o Elon Musk aí, que adquiriu o Twitter, né? Que se chama X agora, né? Que eu não sei, sinceramente, gente, olha, todo mundo aí baba ovo para o Elon Musk e considera ele um ser sacrossanto, certo? O veneram, como o Steve Jobs era venerado também, né? Eles veneram o Elon Musk aí como se fosse aí uma espécie de um sujeito que está à frente, né? Um mentor, uma espécie de certo, de mentor aí um CEO que está a favor defendendo a liberdade. Eu sinceramente eu não sei, mas se é assim, eu sinceramente eu não acho, mas certo, eu sinceramente não penso assim, eu não sei se porque o Twitter, pelo que me consta, eu mesmo não posto certas sabe, eu posto no Gattery, né? No Gattery tá dando para postar tudo que você quiser lá. Então quem quiser ver o que realmente eu quero postar, entra no Gattery. No Twitter eu não me arrisco porque um monte de contas no Twitter já foram canceladas e a gente sabe muito bem como é que funciona o negócio, né? Então, não sei se o Elon Musk realmente aí vai dar liberdade aí para que se poste o que seja. Sinceramente, eu não confio nesses caras do Vale do Silício de jeito nenhum. Tem gente que confia, eu não confio, né? Eu não confio nesse pessoal das Big Techs, não. E o Elon Musk aí querendo fazer Neuralink, essas coisas, né? Então, como é que eu... Sinceramente, eu não confio. Mas, voltando ao que eu estava falando. Eles estão aí, eles fazem esse discursinho, né? Então eles dizem assim, olha, quem? E o X, você sabe, eu acho que o Elon Musk não deveria ter transformado o Twitter, devia ter mantido, né? Do jeito que estava, o símbolo ali do passarinho mesmo, do Twitter, deixar do jeito que estava, colocar o símbolo do X. O X é um símbolo... um símbolo ocultista, né? Mas eu não sei se o Elon Musk, sinceramente, tava com algum sentido, quis emprestar algum sentido, eu não sei, sinceramente, certo? Mas o X é um símbolo, né? Era usado pela Xuxa, né? A Xuxa usava o X. Pesquise um pouco que vocês vão saber o significado do X, né? Os piratas, né? Por que os piratas usavam o X, né? O X nada mais é do que os ossos cruzados, certo, gente? Os ossos cruzados, que é um símbolo, em última instância, da sociedade Skull and Bones, né? É um símbolo da morte, certo? As múmias egípcias eram enterradas com as mãos assim. Né? Então, gente, eu não sei. Estou dizendo que o Elon Musk adotou o X por isso, eu não sei. Certo, eu quero acreditar que não. Mas então, gente, como é que pode, né? A imprensa veio com esse discursinho aí de que você tem que controlar as redes, você tem que controlar, não, temos que controlar, eles têm que aprovar logo essa PL, porque eles têm que aprovar, eles têm que acabar com este fluxo
este fluxo aí de falsas informações e notícias que as pessoas postam, que não sei o que. Olha, gente, eu prefiro 1000 vezes até que passe muitos erros, certo? Passe muitas notícias que eles consideram notícias falsas, aí, como eles chamam, né? Prefiro que passe isso daí, né? Do que você ter que aguentar aí toda esta, sabe, esse escárnio que é a imprensa, virou a grande imprensa, né? Esse escárnio que virou praticamente 100% do que eles falam e publicam é falso, é mentiroso, certo? Claro que muitas vezes são fatos mesmos, lógico, mas sempre com aquele, né? Sempre com um viés. Ele sempre tem que dar um viés à notícia, sempre tem que fazer aquela, né? Isso daí é algo que influencia demais, principalmente o espectador mais simplório, pessoas mais simples, pessoas mas enganam, qualquer pessoa, enganam até acadêmicos, enganam intelectuais, né? Enganam aí pessoas, enganam porque essas pessoas gostam de ser enganadas também, porque é o engano que eu gosto, né? Porque elas são cúmplices também, certo? São cúmplices, vamos dizer que elas não sabem da verdade o que se passa realmente, certo? Se até um idiota como eu, né? Um completo idiota, babaca, um completo burro, eu sou um burro total, gente, sou mais burro que uma porta, né? Se até eu, gente, que sou um burro completo, certo? Um completo idiota, um completo palhaço idiota, se até um idiota como eu, um burro como eu, consegue entender isso, você acha que essa gente não entende? Claro que entende. Claro que sabe. Sabe o que está passando. Vai dizer que o cara ali que está numa universidade está vendo tudo que está acontecendo ali, né? Todos os programas que são impostos, tudo, certo? Todo o linguajar que é imposto, os livros que ele é obrigado a recomendar, né? A trabalhar com os alunos, os professores em geral, né? Hoje são obrigados a trabalhar. Não pode falar disso, não pode falar aquilo. Você tem que vir sempre com esse discursinho aí defendendo, né? Você sabe o que, certo? As minorias aí, né? As minorias, certo? Você tem que vir com esse discursinho aí, meio ambiente, etc, né? Certo? É obrigado praticamente, né? Então eu até entendo que você às vezes você tem que chegar aqui, como eu tô aqui falando, certo? Eu tô aqui, muita gente vai descer o cacete em mim e falar assim, esse cara não tá falando nada. Claro que eu não tô falando nada, eu não posso. Né? Olha, eu sou burro, gente. Eu sou burro, mas é o que dizem, né? Eu sou burro, sim, mas eu sou vacinado também. Né? Eu sei muito bem o que acontece, certo? E vamos ser burro, mas não vamos ser idiota, como se diz, né? Vamos ser burro, mas não vamos ser não vamos cair na esparrela aí de achar que você vai ser um Dom Quixote da vida, né? Você vai vir com o quixotismo e vai... Todos se dão aula, não adianta, gente. Não adianta se iludir com isso. A gente tem que ser, né? A gente tem que ser também esperto nisso aí, certo? Temos que ser esperto, aprender com as lições aí de tudo que já aconteceu e com a gente mesmo, né? Tudo que a gente já sofreu, certo? A gente tem que tentar driblar, né? Ser um cara, ser pessoas maleáveis, ser pessoas que consigam, né? Consigam dentro desse meio aí que a gente está, né? Navegar, né? A gente tem que conseguir navegar nisso aí, certo? Tem que ser igual um peixe aí que tem que escapar dos tubarões, certo? O peixe não vai ficar ali em frente ao tubarão, esbravejando contra o tubarão, né? Ele sai correndo, ou ele se disfarça, entende? Não podemos ser tão idiotas. Você vai ser mais burro que um peixe, né? Mais idiota? Não, claro que não, certo? Então nós temos aqui que sermos, certo? Então eu tenho que fazer isso que eu estou fazendo. Né? O que eu faço? Eu faço muitos vídeos aí no meu canal, estou fazendo muitos vídeos de temas né? que eu vejo que possam ser assim, abordados sem ter muitos problemas. Tenho que ser, certo? Tenho que fazer vídeos até água com açúcar, às vezes, né? Eu não posso chegar aqui, né? Aliás, eu não sei como é que alguns conseguem fazer isso, né? Não sei se estão sofrendo sanções, não sei se tem algum tipo de proteção, né? Estão sendo protegidas, se a própria plataforma os protege, talvez porque tenham muitos
muitos inscritos, né? Não sei, eu sinceramente, gente, eu ainda estou tentando decifrar esse mistério. O dia que eu decifrar, eu venho falar aqui. Porque eu não sei como é que muitos aí chegam e falam certas, né? E estão ainda com seus canais de pé e estão aí, eu não sei, sinceramente. Certo, eu até salvo algum desses vídeos aí, que eu vejo em alguns canais, até salvo por precaução, porque amanhã pode não estar mais, né? Se vocês observarem a quantidade de vídeos, né, às vezes vocês devem entrar em alguns blogs, alguns sites, aí está lá a matéria ali, às vezes a matéria está lá, a matéria de 10 anos atrás, 15 anos, aí está ali os vídeos que eles recomendaram, né? Quando você vai ver lá, todos os vídeos caíram. Vocês já notaram isso, né? Todos os vídeos caíram, e não é porque caiu porque o dono fechou o canal, não, porque às vezes está lá um aviso assim, ó, esse vídeo foi retirado porque violou aí, né? Então, essa é a situação, gente. Essa é a situação. As pessoas não estão, muita gente não está totalmente inteirado do que está acontecendo, ou tá vivendo em outro mundo. Né? Ou está achando aí que, sabe, nós estamos vivendo no reino da perfeita democracia. Nós estamos vivendo na era mais tenebrosa da história humana em termos de censura. É a pior época, certo? Isso nunca aconteceu na história humana. Né? Estão vivendo uma situação pior aí do que os piores regimes totalitários. Certo? Piores regimes totalitários. Então nós estamos cada vez mais caindo nessa vala. Nesse fosso. E ainda a imprensa veio com esse papo que precisa aprovar se essa PL for aprovada, o que eu não duvido, né? E ela só não foi aprovada ainda, gente, porque ainda há um pouco de resistência. Justamente porque muita gente protesta, escreve nas redes sociais, certo? Porque ainda tem muita gente resistindo a isso. Muita gente, felizmente, está despertando. Mais da metade da população brasileira hoje é gente conservadora. Quer queiram, quer não. É de gente conservadora. É de gente que defende valores tradicionais, que sabem... se não são pessoas que estão imbuídas, que não têm muitas noções do que a gente tem, né, do que está se passando aí no Deep State, mas são pessoas ao menos conservadoras, porque todo mundo nasce conservador. Todo mundo nasce naturalmente conservador. Todo mundo nasce com valores. Claro, muita gente que não discorda dessa tese, né? Isso aí, a gente for começar a discutir agora, essa tese aí, se isso é inato ou se isso é social, né? A gente vai cair aqui na discussão filosófica do Rousseau, certo? Contrato social, nós vamos cair numa discussão interminável, mas é assim, eu acredito, gente, que ninguém nasce uma tábula rasa, certo? Ninguém nasce uma tábula rasa. As pessoas nascem e elas já com certos... Né? Até um animal nasce assim. Certo? Se não fosse assim, um animal, você vê que até um animal, né? Um animal selvagem aí, né? Até um animal, ele não sai por aí estraçalhando tudo que encontra pela frente, certo? Até mesmo um animal, certo? Então, o ser humano, ele nasce com uma essência divina. Todo mundo tem nós somos centelhas divinas, não é? Pense numa fogueira, certo? Vamos fazer uma metáfora aqui também, bastante grosseira, mas... uma fogueira como sendo a totalidade, como sendo Deus, certo? Nós somos as centelhas dessa fogueira, certo? Nós temos uma essência divina, todo mundo tem uma essência divina, né? Então, nós não somos simplesmente uma tábula rasa, como eu falo, certo? Não somos, certo? Então, naturalmente, nós somos pessoas conservadoras, certo? Nós vamos sendo estragados aí, né? Né? Você vê que as próprias crianças, elas não são, certo? Elas não nascem com esses valores que estão impondo aí, né? Tudo isso está sendo artificialmente imposto, né? Não, as pessoas não têm essas... né? Ninguém de vocês, nem eu, nem ninguém tem isso. Ninguém nasce, sabe, revolucionário, ninguém nasce esquerdista, essas porcarias aí, ninguém. Certo? Você vai se tornando, certo? Pela educação e pela deseducação, vamos chamar assim, né? Pela mídia e por tudo isso daí, né?
E eu até me lembro que eu me tornei, né, virei esquerdista aí quando estava na faculdade, por pressões do meio. A gente se corrompe, né? A gente não aguenta a pressão ali, certo? Muita gente acaba virando esquerdista por isso, por pressão no meio, certo? Por patrulhamento, né? Um termo que não está se usando muito hoje, patrulhamento ideológico, né? O que se fazia era um termo que, como não havia outros termos que se usa hoje, né? O termo na época era patrulhamento ideológico. O que se fazia de patrulhamento ideológico, tanto por parte dos outros alunos, como por parte de que já eram militantes, né? Muitos que entram nas faculdades já são militantes formados, que entram infiltrados ali para, né? Infiltrados, muitos já são membros de partidos, filiados, são militantes, né? Professores todos, né? 100% dos professores esquerdistas. Imagina um meio desse, você é obrigado, principalmente faculdade de humanas, né? Eu fiz história, então vocês sabem como é que deve ter sido, certo? É só esquerdismo. Nesse meio aí, para você sobreviver, você acaba, né? Isso acaba, pô. Eu passei 10 anos sendo esquerdista, tá certo? Então, muita gente aí que... bom, eu li toda a obra do Marx, eu li o Capital. Quem é que leu dos esquerdistas aí que falam que são esquerdistas? Eu acho que quase nenhum. Eu li a obra do Marx toda. Eu li todos os volumes do Capital, li mais outras obras. Né? Eu li muita literatura marxista, muita mesmo. Muita literatura marxista. Li demais, certo? Não vou ficar citando aqui até para não me conspurcar, certo? Mas só para deixar isso bem claro. Né? A gente sabe muito bem que Marx foi um tremendo de um ocultista. Eu já até escrevi uma matéria enorme sobre isso. Qualquer hora eu vou falar mais sobre isso, tá? Mas para você ver, gente, eu começo a falar de um assunto e começo a ir em outros, né? E não era para falar nada disso. Mas a gente acaba gente, não dá. A gente não dá, tem que falar. Certo? Agora, por que eles vêm com essa conversinha aí, gente? Né? É claro, tá na cara, gente. Tudo isso que está acontecendo aí, tudo isso daí que está acontecendo, né? Como já dizia muita gente boa, né? Como já dizia muita gente boa aí que foi destruída, foi destroçada, como já vinha alertando isso, já e desde que começou a acontecer isso, né? Essas ondas, esses ataques começaram a acontecer nos anos 90. Né? É curioso isso. Como é que começa a acontecer algo, né? Um fenômeno totalmente novo. É como surgir um fenômeno novo na natureza, de repente. Né? E aí surge um fenômeno social, né? Como esse. É claro que todos os sociólogos aí, né? Esses aí, vocês sabem muito bem, comprometidos com escolas disso e daquilo, vocês sabem muito bem, já vem com explicações do tipo, a culpa disso é do capitalismo, a culpa disso, né? A culpa disso é do sistema exploratório, econômico, disso e daquilo, né? Ou como dizem agora aí, não, o que causa isso são os bullings, né? É muito bullying, é isso que provoca, certo? Sabe, veio com essas explicações estapafúrdias, furadas, quando a gente sabe que não é nada disso. Certo? Um fenômeno que surge nos anos 90, começou a surgir nos Estados Unidos, né? Nas primeiras escolas, e esse fenômeno foi se alastrando. É claro que muitos, claro, né, que praticaram isso realmente foram por o que se chama aí, quem conhece a terminologia, os jargões, estudou muito esses fenômenos, né? Eu já estudei bastante também esses fenômenos. Chama-se copycat, né? Tem até um filme chamado Copycat, né? Ter um jargão americano que se usa aí, simplesmente pessoas que acabam copiando, né? Os atos que vêm pela televisão. Vejam vocês, né? O que a televisão também os filmes, a televisão ensinam, né? Então as pessoas veem isso e acabam copiando. É claro que tem muito disso também, mas eu digo para vocês, eu afirmo para vocês com certeza total disso, né? Isso tudo é feito com técnicas muito sofisticadas, certo? De controle mental. Tá? E eu escrevi uma matéria enorme no meu Patreon sobre isso,
completa sobre como é que funciona o controle mental, tá? Assistam o filme, se vocês querem ter uma introdução de como é que funciona isso, assistam o filme The Manchurian Candidate, o candidato da Manchúria. Foi dirigido pelo John Frankenheimer, se eu não me engano, né? John Frankenheimer. Se eu estiver errado, vocês me desculpem. Acho que é o John Frankenheimer que dirigiu o filme. Foi um filme que foi feito no começo dos anos 60, com um grandíssimo elenco, né? Com a Janet Leigh, aquela loira, né? A Janet Leigh, com o Frank Sinatra, né? Frank Sinatra fez esse filme, né? Surpreendente, né? Acho que foi o melhor papel do Frank Sinatra no cinema. Um papel assim totalmente, um papel diferente do que ele costumava fazer, né, no cinema, musicais, né, aqueles musicais açucarados, hollywoodianos. Ele fez um papel denso, né, eu acho que foi o melhor papel do Frank Sinatra, foi nesse filme aí, né, assim como ele teve um outro papel muito bom no filme chamado O Detetive, né, com um filme excelente, né, um filme neo-noir, né, que o Frank Sinatra fez, tem um filme muito bom. Acho que quase ninguém viu esse filme aí, eu acho que O Detetive. Mas esse filme, o Candidato da Manchúria, mostra como é que funciona isso, né? É um filme surpreendente também, daqueles filmes dos magos negros, né, que às vezes passam, e que, assim, é um filme que, claro, olha, veja, né, gente, é um filme que foi feito aí muito antes de se falar em TC, né? Muito antes de se falar em tudo que a gente começou a se falar mais a partir dos anos 90, de 10, 15 anos para cá, né? É um filme surpreendente. Você me mostra ali como é que é feito, né? Mostra a técnica mesmo, a técnica de como é que é feito. E eles mostram ali como é que os comunistas faziam isso, certo? Os comunistas estão na época da Guerra Fria, né? Então eles mostram como é que os soldados americanos eram sequestrados, isso na Guerra da Coreia. Na Guerra da Coreia. Eram sequestrados, levados para, como estão sendo agora, né? Agora, né? Em Israel, né? Pessoas são sequestradas, levadas para como se fala aí, né? Não é bunkers, não. Aparelhos, né? Aparelhos levados para aparelhos, elas são torturadas, submetidas a técnicas de controle mental, né? Técnicas essas que estavam na época sendo muito aperfeiçoadas pela CIA, pelo projeto MK-Ultra, pelo projeto Monarca, que veio depois do MK-Ultra, que foi Monarca foi um projeto... o primeiro projeto, na verdade, se chama Projeto Alcachofra, né? Projeto Alcachofra, no começo dos anos 50. Aí se transformou no projeto MK-Ultra, depois no projeto Monarca, o programa Monarca. Que o programa Monarca é um programa muito mais sofisticado, enquanto que o MK-Ultra ele foi encerrado, né, depois de uma investigação lá que demorou anos, né, do Congresso, tal, se denunciou em parte o que estava acontecendo, veio à tona, né, e até a imprensa noticiou bastante nos anos 70, aí foi fechado aí, final dos anos 70 o projeto foi definitivamente fechado aí oficialmente, né? Oficialmente. Mas o projeto Monarca ele continuou, né? Como continua até hoje. É de uma tal sofisticação. Vocês imaginam, gente, em 50 anos, né? O que essas técnicas já sofisticaram. Sendo que essas técnicas de controle já estavam muito, muito sofisticadas nos anos 30. Mas muito sofisticadas, com Edouard Bernays, né? Tem o documentário aí que muita gente recomendou, muito bem recomendado, né? O Século do Ego, certo? Assista aí o Século do Ego, vocês vão ver lá também como é que funciona o controle mental no plano da propaganda, da publicidade, que é totalmente diluído. Isso não tem nem como você taxar, né? de controle mental, porque isso fica tão diluído, se confunde tanto com as técnicas publicitárias, que isso é tido simplesmente como técnicas publicitárias, certo? Então, o que a gente vê hoje, toda a propaganda, tudo que se produz, tudo
Tudo isso está embutido. Isso está embutido. As pessoas nem percebem que estão sendo, estão tendo suas mentes lavadas, estão sendo doutrinadas, certo? Qualquer um até ficaria indignado, né, se você dissesse a elas que elas estão sendo doutrinadas, estão sendo manipuladas. Elas não acreditam nisso, elas vão dizer que você é um cara paranoico, que você é um sujeito, que você é um teórico daquilo lá, entende? Ela vai te mandar para aquele lugar. Né? Então nem adianta você falar isso, porque as pessoas recebem isso com naturalidade, isso tudo é natural. Né? Tudo isso é feito de maneira muito, muito sutil. Então, esses casos todos, esses caras que fazem isso, a grande maioria desses caras que estão fazendo isso, eles estão sendo, sim, não estou isentando a culpa deles, não estou diminuindo a culpa, nada disso, nada disso. Mas eu estou dizendo o seguinte, que muitos desses casos aí, essas pessoas elas estão sendo alvo, target individuals de controles hoje que são muito, muito sofisticados. Algum desses controles, né, eles não são mais como aqueles controles do candidato da Manchúria, que já é muito sofisticado. O candidato da Manchúria, o sujeito, ele é induzido por técnicas de hipnose, certo? Hipnose e com drogas e hipnose. E depois ele é programado com palavras, chamadas palavras gatilho. Uma palavra gatilho que vai, quando ela ouve aquela palavra gatilho, ela vai executar um determinado ato que ele foi programado para fazer. Por exemplo, no candidato da Manchúria, soldados americanos são programados para assassinarem oficiais superiores, certo? Para participarem de atos ali, alguns atos subversivos a favor dos comunistas, né? Então, é assim, um desses caras que os programaram telefona um dia para eles, né? E falam no telefone, uma conversa aparentemente banal, lançam uma palavra gatilho, né? Uma palavra gatilho, pode ser qualquer palavra. Quando ele ouve aquela palavra gatilho, ele já entra num estado de execução daquela programação. Ele é um verdadeiro robô. Em suma, ele vira um verdadeiro um zumbi, um autômato. São técnicas de hipnose muito, muito... que não nem chegam a ser assim técnicas de hipnose. Hoje qualquer hipnólogo aí, como o Fábio Puentes, por exemplo... o Fábio Puentes era o maior hipnólogo do mundo. Né? O que eu conheci, que eu passei o dia inteiro com o Fábio Puentes, entrevistando ele, está aí no meu canal a entrevista com o Fábio Puentes, né? E o Fábio Puentes, ele conseguia hipnotizar qualquer um, certo? Uma facilidade assim imensa. Qualquer pessoa, até animal, até inseto, né? Ele hipnotizava até aranha, inseto. Então técnicas de toque, né? De toque, envolve muito toque, linguagem, a própria linguagem, ela consegue hipnotizar palavras que você usa, a maneira como você fala pausadamente, né? A maneira como você repete certos termos, tudo isso está envolvido na hipnose, né? Aprendi muito com o Fábio Puentes, né? Eu e o Pablo Villarrubia, mal se entrevistando, ficamos o dia inteiro entrevistando o Fábio Puentes. Aprendemos demais com o Fábio Puentes, né? Então são hipnólogos aí, né? Bastando qualquer hipnólogo aí consegue hoje fazer esse tipo de coisa. Claro que o Fábio Puentes ele não se dedicava a isso, né? Ele era um cara ético, certo? Ele não fazia isso, ele fazia isso daí no palco aí, né? Nas apresentações dele e tal, né? Coisa que também muitos condenam, né? Hipnose de palco é algo aí que muitos hipnólogos condenam, né? A hipnose é uma técnica usada assim a torto direito, vocês sabem disso. Até na ufologia a hipnose foi usada de maneira muito, muito abusiva, né? Assim, de maneira por pessoas que não eram hipnólogos, coisa nenhuma, eram diletantes, se diziam hipnólogos e faziam hipnose aí para descobrir abduções, né, para poder desencavar memórias, desencavar lapsos do tempo, time missings, né, gaps que tinham sido pretensamente ou supostamente, não gosto dessa palavra também, supostamente, a palavra que não usa, uma palavra insuportável,
presumivelmente, né, pessoas que se diziam abduzidas e submetiam a essas hipnoses, e esses hipnólogos que não eram hipnólogos, 99% não eram, né, não eram profissionais, eram diletantes. Para ser um hipnólogo, ele precisa ser psicólogo, certo? A pessoa precisa ter estudado psicologia, certo? Precisa ter. O Fábio Puentes tinha uma formação assim, impressionante, né? A pessoa precisa ter uma formação. A maioria dessas pessoas não tinham, faziam essas hipnoses de maneira indiscriminada, torto direito, e acabaram provocando mais estragos do que, né? Aí acabaram desencavando o que se chama de falsas memórias, certo? Produzindo falsas abduções, falsas memórias de abduções, induzindo, né? Eu mesmo assisti uma vez uma hipnose em que o hipnólogo praticamente induzia o sujeito a achar que tinha sido abduzido, certo? Ficava ali falando na orelha dele, como é que eram, né, esses seres, como é que os seres eram, eles eram cinzas, eles eram olhos grandes, e aí já ia incutindo, o hipnólogo já ia incutindo no sujeito lá, né? E praticamente moldando todo o relato do sujeito. Então, infelizmente, teve muito isso daí. Mas imagina, gente, as técnicas hoje são tão sofisticadas, né, que envolvem até mesmo emissões eletromagnéticas, micro-ondas, né? Envolve ondas de micro-ondas eletromagnéticas, ondas que se chama de ondas de baixíssima frequência. Com essas ondas de baixíssima frequência, é possível você entrar no cérebro de qualquer pessoa, né? Como eu mostrei aí no meu artigo, né? Vários estudos de grandes cientistas neuropsicólogos, de grandes neurologistas que desenvolveram técnicas extremamente sofisticadas, né? Conjugadas com eletrônica, né? Em que eles conseguiram até mesmo projetar vozes. É perfeitamente possível você projetar vozes nas cabeças das pessoas, fazer as pessoas pensarem que estão ouvindo vozes. Né? Isso é feito de uma maneira usando ondas de rádio de baixíssima frequência. Você consegue penetrar no cérebro de qualquer pessoa e fazer com que a pessoa ouça vozes. Né? Eu acho que muitas pessoas aí sofrem de um certo problema, mas eu mesmo sofro disso, né? De você ficar com certas, por exemplo, músicas na sua cabeça que não saem. Não sei se vocês já passaram por isso, alguns de vocês já tiveram isso, né? Mas é um negócio terrível, né? Você fica com uma música ali e não sai da sua cabeça, certo? Você quer apagar aquilo, você quer... E a música fica tocando na sua cabeça, né? Muita gente tem isso daí, e às vezes isso daí está sendo, na verdade, transmitido para você, né? Para enlouquecer você mesmo, propositadamente, mas a gente não sabe disso. Claro que eu não estou dizendo aqui que todo mundo que passa por isso não é isso, é lógico que não, tá certo? Mas isso é possível, porque é possível fazer isso. É perfeitamente possível você projetar o que você quiser na mente de qualquer pessoa, né? Isso é feito de maneira muito, muito com aparelhagem hoje com qualquer agência aí governamental, certo? Qualquer possui, porque não é algo tão caro, né? São aparelhos até portáteis, eles podem levar isso num furgão, por exemplo, estacionar na frente da casa de uma pessoa, da pessoa que queiram fazer isso e fazem isso, projetam essas ondas. Isso pode ser feito até por via de aparelhos celulares, né? Por via de aparelhos celulares, pode ser feito de várias maneiras. Então, gente, é isso que nós estamos vivendo, esse é o mundo que nós estamos. Eu tenho quase certeza, gente, quase certeza que muitas dessas pessoas que estão praticando esses atos, eles estão praticando porque estão sendo induzidas a praticarem isso. Essas pessoas que fazem e que estão por trás são verdadeiros monstros, né? Verdadeiros monstros. Esses são os verdadeiros culpados do que está acontecendo, mas essas pessoas nunca vão ser pegas, nunca. Isso é o crime perfeito, praticamente. Como é que essas pessoas vão ser pegas? Como é que você vai chegar à origem, né? São ondas invisíveis. Como é que você vai rastrear isso? Como é que você vai... Nunca. Essas pessoas jamais vão ser pegas, né? Nunca vai se descobrir isso, na verdade. A gente sabe que isso está sendo feito. Sabe perfeitamente que isso está sendo feito, sim, pelas grandes agências aí, né? Pode ser feito hoje aí por qualquer... Certo?
De repente até um nerd aí que tenha, né, tenha grandes conhecimentos de eletrônica, tal, ele consegue fazer isso daí, né? Ele pode até conseguir fazer isso. Os aparelhos estão cada vez mais acessíveis. Não duvido nada, certo? Então, essas pessoas estão sendo induzidas a praticar esses atos. Para quê? Justamente para quê? Para que isso desperte, para que a imprensa, toda essa imprensa aparelhada aí, use essas notícias para gerar na sociedade um estado de estupor, de medo, de indignação, de revolta, e fazer com que as pessoas aceitem o discurso de que é preciso controlar cada vez mais as informações, controlar redes sociais, controlar, controle. É preciso também, além do controle, além do controle das informações, do que as pessoas ouvem, né? Então, o que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que, olha, o que as pessoas têm que ouvir, tudo que as pessoas têm que ouvir, as pessoas têm que ser doutrinadas conforme aquilo que nós estamos querendo. É isso, porque isso é o correto. São os únicos valores corretos, são esses valores que estão passando aí. São esses valores que nós estamos passando que devem ser ensinados. Tudo o resto deve ser proibido. Qualquer outro discurso tem que ser proibido. Né? Não se pode falar de mais nada além do que nós estamos falando aqui, do que está nas cartilhas. Então é aquilo que eu ia falar para vocês, gente. A imprensa, exatamente esse é o motivo. Esse é o motivo da imprensa adquirir o total monopólio, da imprensa corporativa adquirir o 100% do monopólio, que hoje eles já têm 99%, eles querem adquirir o 100% do monopólio, para que eles, por meio desse monopólio, possam continuar fazendo o que eles estão fazendo, passando todos esses valores que eles estão passando, em última instância, porque eles estão controlados, aparelhados. Você sabe hoje, quem domina a imprensa mundial hoje, né? É aí 200, 300 famílias no máximo, certo? No máximo, são 200, 300 bilionários que controlam praticamente toda a imprensa do mundo. Estou falando do mundo. Se você for pegar assim, vamos pegar em termos de países, toda a imprensa americana hoje é CNN, Fox, né? Você tem na Inglaterra a BBC, certo? CNN, Fox, aí, outras redes aí, a CBS. Então são todas, são uma meia dúzia de donos que controlam isso. Meia dúzia de donos controlam praticamente toda a imprensa americana. Né? Se você pegar no Brasil, né, preciso nem falar quem é que controla, né, praticamente 80, 90% do que as pessoas pensam, do que, né, quem é que determina que as pessoas pensam, que as pessoas comem, que as pessoas vestem, que as pessoas ouvem, que as pessoas curtem. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Né? E as outras emissoras também não ficam atrás. Tá? Não estou isentando as outras também. Eu considero todas as outras emissoras também um lixo, certo? Não só a dona Rede Globo, aí como a Record, a Manchete. Então é um lixo total. A TV Cultura, então, é um lixo, talvez seja uma das piores aí. Né? A TV Cultura é um discurso assim mais explícito. Né? A TV Cultura que sempre foi uma TV. As pessoas também babam ovo para a TV Cultura, mas a TV Cultura, cá para nós, né? Desde que surgiu no começo dos anos 70, já surgiu aparelhada, certo? Aparelhada e era para ser uma. Olha, mas é assim, o negócio vai piorando. Né? A TV Cultura era uma TV muito, muito boa. Muito boa aí até os anos 80. Ela não era tão aparelhada assim, certo? Já era bastante, mas não era tão aparelhada assim. Né? Você sabe que a TV Cultura foi dirigida pelo Herzog, né? Pelo Vladimir Herzog, no começo dos anos 70. Acho que foi o primeiro diretor da TV Cultura, se não me engano. E aí aconteceu o que aconteceu com ele, né? No regime militar, que ele acabou sendo convocado para depor lá pelo DOPS, aí ele chegou lá e acabou sendo, né, sofrendo o que ele sofreu e tal, e até hoje é um negócio muito obscuro, mas a gente sabe o que aconteceu, eu não posso falar aqui, certo? E ele apareceu, né, você sabe o que aconteceu com ele, com o Herzog, né? Mas aí ficou aquele negócio, né? A TV Cultura ficou vinculada, né? Ficou assim definitivamente vinculada por causa disso né? Com setores que você sabe bem qual é aí, né? Infelizmente, né? Mas mesmo assim a TV Cultura ela é uma TV ainda muito boa até os anos 80, até talvez os anos 90 ainda, né? Porque ainda passavam muitos bons documentários, bons filmes europeus, filmes. Eu acho que ainda passa um pouco, eu não estou acompanhando, o problema não é esse, eu não estou acompanhando, gente. Então, eu não sei como é que tá aí, porque eu não tenho mais estômago, né? Não tenho tanto engove assim para nem papel higiênico, né? Então eu
eu acompanho muito pouco, né? Eu ouço às vezes a Cultura FM, que toca muita música clássica, música erudita, e tirando o noticiário que é podre também, da Cultura FM, né? Eu adoro ouvir lá todos os programas praticamente clássicos aí de jazz, da TV Cultura, o Arrigo Barnabé, né? Ele é meio esquerdista, mas não tem problema nenhum, né? Ele é um cara, ele é um gênio aí da... As pessoas deviam conhecer mais a obra do Arrigo Barnabé, né? Ele tem um programa aí no sábado à noite, o Super Tônica, um maravilhoso, né? Que ele destaca compositores que estão aí à margem, né? Acho que isso é uma maravilha, né? Porque ele destaca excelentes músicos, compositores que não tem espaço nenhum, que há 50 anos atrás esses músicos seriam aí a nata da cultura, né? Hoje viraram marginais, né? Totalmente inverter os valores completamente, sabe muito bem disso, né? Aquilo que era, no campo da música, por exemplo, aquilo que era pura música de fundo de quintal, música marginal, hoje virou a música, né? Música aí que passa nos especiais aí da Globo, no Fantástico, né? E por aí vai, né? Então isso aí virou a música principal, né? Enquanto que o que havia de melhor foi tudo jogado na marginalidade. A música clássica hoje erudita, ela está jogada na marginalidade, né? Virou uma música aí para pouquíssimas pessoas, né? Então a radiocultura aí que deve ter aí um punhado de ouvintes, né? Deve Cultura, um punhadinho aí. Acho que se você juntar todos os ouvintes da Rádio Cultura FM aí, você enche uma. Você enche aí, mal enche um salão aí, né? Então, mas às vezes eu ouço aí a Rádio Cultura que é maravilhosa, né? Tem ainda lá o Júlio Medalha tá lá ainda, né? O Jamil Maluf, acho que ainda tá lá, né? O João Carlos Martins, ele tinha um programa excelente, acho que ainda tem, né? De piano, quer dizer, e não vou falar que eu gostaria de me lembrar aqui de tantos outros profissionais da Rádio Cultura FM, né, a Madalene Alves, né, que é uma das vozes mais bonitas aí, femininas, eu considero a voz feminina mais bonita ela fazia o Jornal da Cultura, excelente apresentadora, uma voz maravilhosa, ela apresenta o Cultura Jazz e outros programas, né? João Marcos Coelho, também não vou esquecer também, né? Profissionais excelentes da TV Cultura, a Rádio Cultura, né? Mas o noticiário é triste, hein? O noticiário ali não dá. Mas a TV Cultura, então, tinha programas maravilhosos, né? Maravilhosos de documentários sobre história, arqueologia, cinema, literatura, maravilhosa. Aí tem esses programas hoje que são podres, né? Tipo o Café Filosófico, né? Que é tudo naquela linha né? Filósofos na linha do Mário Sérgio Cortella e do Leandro Carnal, Leandro Carnaval, né? Leandro Carnaval. Mas não dá para aguentar isso, né, gente? Aliás, o Café Filosófico, não sei se vocês sabem, esse programa surgiu em reação ao ao seminário de filosofia lá do Olavo, né? Foi uma reação uma reação, né? Foi simplesmente isso, o Café Filosófico, que é intragável, né? Intragável. Mas, gente, então é isso. Então, eles estão induzindo, gente. Eles induzem, né, justamente essas barbaridades. Eles não se importam com vidas humanas, né? Então, somos gado aí, né? Somos gado, então qual o problema, né, em matar mais umas pessoas? Tudo isso daí para quê? Para que eles forcem a sociedade a ficar contra o porte legal, né? O porte legal, né? Então é aquilo que nos Estados Unidos se chama de segunda emenda, né? Os Estados Unidos querem acabar com a segunda emenda e no Brasil e em vários países, por exemplo, a segunda emenda acabou faz tempo, né? O Japão, por exemplo, é um deles, certo? Não existe a segunda emenda, mas se bem que também é desnecessário, né? No Japão não há crimes violentos praticamente, então tudo bem, né? Não há problema nenhum. Ninguém tem necessidade de portar, né? Então, aliás, nem mesmo os policiais portam, né? A maioria nem porta
nem importa nada, certo? Anda ali com, no máximo talvez com um cacetete, algo assim, né? Então, isso aí numa sociedade que assim, né, que demorou séculos, né? Não pense para vocês que o Japão chegou nisso porque o japonês é bonzinho, porque, não é como se fala, o japonês é bonzinho, não tem nada de bonzinho não, viu? O Japão passou 2.000 anos se matando, se trucidando aí, né, nas piores guerras feudais aí da história, certo? Então é assim, demora muito tempo uma nação chegar a um nível civilizado, certo? Demora muito mesmo. Então não é assim, não é fácil não. Então vários países isso já acabou. Né? Isso já acabou. Em alguns estados americanos me parece também que já deram um jeito também de proibir as pessoas. Né? E também, de certa forma, vamos dizer, na prática, a segunda emenda foi pro ralo. Porque as pessoas que têm guns machine, né? As pessoas são obrigadas hoje a fazer todo tipo de registro, né? Extremamente burocrático e tal, né? Então, acho que na prática já praticamente acabou, né? E as pessoas são duramente também perseguidas, né? Então, bom, mas é justamente isso que eles querem, né? Então vem uma reação indignada, né? Isso aí é o famoso Action Reaction Solution, certo? Eles provocam a ação, vem uma reação e vem a solução que eles mesmos dão. Né? É uma velha fórmula também, muito, muito manjada, né? Muito manjada. Então é isso que eles estão fazendo. Então, acontece isso, toda essa situação aí. E é claro que qualquer pessoa, em um primeiro momento, vai falar, pô, você não pode permitir que né, essas pessoas tenham acesso a esse tipo de instrumento, né? Porque vai acontecer isso. Né? É lógico, quem é que vai, em sã consciência, né, vai ter coragem, num momento desse, fazer uma defesa? Né? Mas eu falo, olha, eu acho que as pessoas têm que ter o direito sim. Né? E tudo isso que acontece, né? Vocês acham que por que acontece todos esses casos, né? Por que a imprensa dá tanto destaque a casos passionais, por exemplo? Já repararam que caso passional, né, quando acontece um caso passional, né, marido que faz isso com a mulher, não sei o que, né, um caso passional, o destaque que a imprensa dá a isso, vira uma novela. Né? Tudo isso para quê? Exatamente para que as pessoas fiquem a favor do total controle, controlar tudo, controlar informações, controlar, né, instrumentos, controlar isso, controlar aquilo, controlar tudo. Né? Essa é a lógica, é isso que eles querem. Então eles não se avexam, eles não têm problema nenhum, porque eles não se importam com as nossas vidas mesmo, né? Assim como eles não se importam, certo? Então, quem é a favor de guerra, por exemplo, saiba que corre o risco de ter seu filho levado para uma, tá certo? Você é a favor disso, você corre o risco de ter seu filho levado para uma aí, tá? O que eles querem é detonar esse tipo de coisa mesmo. Né? É detonar, quanto mais um Estado, vivermos um estado constante de atribulação. Né? Vivermos mesmo nisso, porque isso facilita você aprovar todo tipo de legislação que vai impor mais controle. Né? Quanto mais insegurança, mais as pessoas vão colocar as suas próprias vidas nas mãos do Estado, esperando que o Estado, o governo, os militares, etc., os políticos os protejam, salvem as suas vidas. As pessoas, quem dizia isso até era o Kissinger, né? O Henry Kissinger, que dizia que as pessoas elas vão chegar a um ponto que elas vão suplicar ao Estado, né, para que as controlem. É isso que está acontecendo, é simples, é muito simples, a lógica é tão simples. Né? É tão simples, estou aqui falando também de uma maneira mais simples possível, certo? Mais simples possível, para ver se eu consigo atingir muita gente que não entende como é que funciona isso. Então, gente, até peço para vocês, gente, divulguem me ajudem, pelo amor de Deus, por favor. Pelo amor de Deus, me ajudem a divulgar esse vídeo, me ajudem a divulgar isso que eu estou falando. Né? Espero que eu esteja aqui conseguindo, certo? Conseguindo aqui transmitir algo e conseguindo me fazer entender. Certo? Por todos eu digo, não pelas pessoas inteligentes que vocês são, certo? Vocês já sabem disso, aliás. Vocês sabem muito melhor do que eu, até. Né? Eu estou tentando aqui explicar da maneira mais simples possível, didaticamente, certo?
Espero que então é por isso que eu digo para vocês, eu peço para vocês, pelo amor de Deus, me ajude a divulgar esse vídeo, me ajude a divulgar, certo? Curtam esse vídeo, se inscrevam aí no canal, até tornem-se membro, mas me ajude a divulgar para que mais pessoas possam ter contato, saber o que realmente está acontecendo. Saber para que elas não caiam nesse engodo, não caiam nesse engodo, que elas não sejam enganadas, que elas não sejam engrupidas, para que elas não caiam nesse discurso, para que elas saibam o que realmente está acontecendo, para que elas saibam que realmente o mundo funciona. Eu estou tentando aqui dizer, né? Um dos meus lemas é mostrar que o mundo realmente funciona. As pessoas têm que saber como realmente o mundo funciona. O mundo não é isso que a televisão mostra. Que a televisão até mostra alguns fatos. Mesmo assim, você sabe muito bem, muito mitigados. Né? Ele mostra as cenas do que está acontecendo, mas muito mitigados, muito editados, muito bonitinhos, muito, né, cenas assim parecendo filmes. Fica tudo parecendo filmes. Já notou isso? Já notaram isso? Parecendo filmes. É tudo muito bem editado, é muito bem cortado, é muito bem narrado, é muito bem... Certo? Tudo isso é glamourizado. Né? Aliás, é isso. Na televisão, por que ninguém fala disso? Por que sempre se acontece de coisa, eles tiram o corpo fora, se posam como bons samaritanos, eles se posam como aqueles que estão lutando contra isso e tal, que estão brigando a seu favor. Quando, na verdade, eles são os culpados disso. Por quê? Porque eles glamourizam o tempo todo esse tipo de coisa. Né? O próprio noticiário é feito de notícias glamourizadas, certo? Em que tudo isso é glamourizado. Até então, por isso é que muita gente acaba praticando esses atos, porque um moleque aí, um desmiolado, vê isso e ele fala, nossa, isso tá passando no Jornal Nacional, tá passando no Jornal da Bandeirantes, tá passando no Jornal do SBT, tá passando no Jornal da Cultura, tá todo mundo falando isso, eu vou virar um astro, pô. Hã? O cara, às vezes, é um sujeito ali que está sendo realmente sofrendo bullying, está sofrendo, né? É um sujeito, né, que está sofrendo, está sendo maltratado, etc. Acontece isso mesmo. Mas de bullying, gente, olha, eu vou falar para vocês. Isso daí é um negócio mais normais, certo? Isso, por exemplo, na minha época, nem se chamava bullying. Ninguém falava que isso era... Nem existia essa palavra. Existia, mas ninguém usava. Né? A gente falava assim, gente, na escola, né? Zoar, né? Vamos zoar. Vamos zoar, né? Era zoar, né? Isso aí é um negócio muito, muito comum, gente. Olha, o que a gente passava, isso daí era tão normal, né? Sempre foi zoar. Nossa, gente, olha, a gente fazia corredor polonês na escola, né? Eu não sei se fizerem isso hoje, eu acho que os caras são presos, né? Eu não sei o que tá rolando hoje nas escolas aí, não posso dizer. Mas a gente fazia corredor polonês, entendeu? Sabe que é o corredor polonês, né, gente? Duas fileiras assim, o sujeito passava ali no meio para você entrar em algum lugar lá, passar pelo... chegar até a sala de aula, por exemplo, fazer um corredor polonês, pro cara conseguir entrar na sala, ele levava chute, pontapé. Mas era assim, gente, era tudo assim, era... Claro que não é um negócio que eu recomendo para ninguém, lógico, não, mas é assim, coisa de moleque, né? Coisa de moleque. Isso daí na escola, gente, era totalmente normal, entendeu? Você briga na escola todo dia. Todo dia. Gente, eu me lembro disso daí. Todo dia. Olha, eu não era de briga, certo? Eu nunca fui disso. Eu nunca me envolvi em uma briga sequer. Acredito que vocês quiserem. Acredite ou não, eu nunca me envolvi na escola, né, em nenhuma briga física. Assim, claro, me envolvi em certas confusões, mas nunca parti na mão com ninguém, né? E assim, você zoar, eu zoava também, às vezes lá no meio, entrava no meio, você, sabe, o negócio grupal é um negócio terrível, né? A manada, né? O instinto de manada, grupal, certo? Você entra lá no meio, você vira uma massa amorfa ali, né? Então, e também você é moleque, também né, você quer brincar, você quer, né, você quer às vezes se divertir, às vezes também o cara ali te sacaneou, você também quer sacanear o cara, né? Olha, gente, eu me lembro das brincadeiras que a gente fazia na escola, vou até falar pra vocês. Né? A gente brincava muito de eletrônica na escola, né? A gente tinha um grupinho lá que gostava de eletrônica, né? A gente fazia muita montagem, montava rádio, a gente montava esses rádios. Tá falando agora de armas eletromagnéticas, armas de micro-ondas, né? Eu acho que deve ser o nível hoje da molecada hoje. Na nossa época era montar radinho, era montar transmissor transmissor de AM, FM, transmissores assim, tipo Scorpion, né? Fez muito sucesso o Scorpion, projeto da saber eletrônica do grande Newton
é, do professor Newton Braga, né, que foi um ufólogo. Não sei se você sabe que o Newton Braga, que eu acho que até hoje ele está nativo, é extraordinário o Newton Braga. Ele está com 80 e tantos anos, está até hoje ainda fazendo projeto de eletrônica aí, eu não sei. Até um tempo atrás ele estava, né? Ele passou aí 50 anos escrevendo para a revista Saber, né? Escreveu acho que para várias vezes de eletrônica. Assim, escrever não. O cara é um crânio, assim, então que ele faz todos os projetos. Ele mesmo fazia os projetos, projetava, fazia os diagramas, os croquis, montava, testava, tirava as fotos, fazia as matérias, publicava na revista. Um negócio extraordinário, né? Professor Newton Braga. E muita gente não sabe que ele foi ufólogo. Ele participou da Apex, né? Do Max Berezovsky. Ele era um dos membros da Associação de Pesquisas Exológicas, que funcionava ali no bairro da Lapa, em São Paulo, no grande Max Berezovsky, né? Rubens Junqueira Vilela, fizeram parte aí o Fernando Grossman, o Tazzi, o Peter Tazzi, o Luiz Braga Cavalcante Araújo, né? E eu vou cometer injustiças aqui que eu vou esquecer de nomes, né? Mas grandes nomes da ufologia fizeram parte da Apex, entre eles o Newton Braga, né? Grandes nomes, né? E o Newton Braga ele fez parte da Apex aí durante um tempo, né? Participava das reuniões, escreveu artigos para boletim da Apex, fantástico, né? Fantástico. Aí o Newton Braga, para vocês verem que muita gente pensa que quem está envolvido nesses assuntos é só gente maluca, idiota, burra, né? Como eu. Não, a gente crânios, verdadeiros crânios aí, né? Verdadeiros gênios, né? Como o Newton Braga é um gênio. Esse é um gênio mesmo. As pessoas chamam de gênio qualquer porcaria hoje, né? O Newton Braga é um gênio, um crânio mesmo, um crânio, né? E aí o professor Newton Braga, então, a gente montava fazia muitas montagens dele, né? Aparecendo nas revistas. A gente curtia muito também aquela revista, a Divirta-se com a Eletrônica do Fittipaldi, no Bartolo Fittipaldi, lá do professor. Vou ver se eu me lembro. Né, que fazia a revista. Divirta-se com a Eletrônica, fantástica revista, né? Uma revistinha pequena, né? Revistinha pequenininha assim. E, nossa, fantástico, né? Então, a gente fazia essas montagens, né? Eram montagens simples de rádio e tal, e a gente fazia também umas montagens assim, meio que pesadas, meio maldosas, né? Montagens de aparelho que dava choque, né? Eu tinha um aparelho que dava choque, que era uma... que era uma brincadeira assim, que você fazia um arame torto, né? Você passava uma argola nesse arame, você não podia encostar o arame na argola, nesse fio torto, né? Você tinha que passar ele assim, sem encostar. Se você encostasse, você tomava um choque forte, gente. Uma amperagem até forte, né, gente? Então, deixa eu só me levantar um pouco aqui, gente, que eu já volto, tá? Deixa eu só resolver um negócio rápido aqui, e eu já volto aqui. Mas eu vou continuar falando aqui, gente. Então, a gente montava esses aparelhos, né? E a gente ficava brincando com isso, né? A gente ficava brincando com esses aparelhos e muita gente às vezes não sabia que dava choque. Não dava, que dava choque. E o pessoal e o sujeito ia inocentemente lá brincar com aquilo, então tomava um tremendo de um choque. Era uma coisa até meio maldosa, né? Mas é coisa de criança, né? Não tinha lá adolescente, né? Mas eram choques, claro, era até forte, mas não matava ninguém, né? Mas a gente fazia muitas dessas brincadeiras. Eu acho que muitas dessas brincadeiras que a gente fazia na escola, hoje seria considerado, né, motivo para sair da Atena, né? Então o negócio é assim, gente. Como o mundo mudou, né? Como o mundo ficou chato. Vamos falar a verdade. Como o mundo ficou chato, né? O mundo ficou babaca, carola, né? O mundo ficou um lugar muito chato, né? Mas como eu tô falando, eu não acho. Pô, não tô dizendo aqui que deve se fazer isso, certo? Longe disso, eu acho que não deveria. Certo? Mas era uma brincadeira que a gente fazia. Fazer o quê? Era assim. E nada disso daí era tido como algo violento. Aí vocês veem as diferenças de mundo que a gente vivia, né? E quando a gente fazia essas brincadeirinhas assim, que não matava ninguém e tal, e claro, às vezes você podia provocar um outro sofrimento aí. Mas enquanto isso daí, né? Você não tinha essas, né, 50 mil, 70 mil pessoas sendo assassinadas, você não tinha tráfico, certo? Você não tinha gangue, você não tinha essas máfias aí, você não tinha nada disso daí, né? Você podia andar tranquilamente nas ruas, certo? Você podia conviver com todo mundo numa boa, não havia toda
tudo isso que acontece hoje aí, em termos de cancelamento, essas bobagens, né? Ninguém perseguia ninguém por estar falando isso ou estar falando aquilo. Você tinha até uma censura aí, mas era uma censura, né, dita mole, né? Fala de ditadura, mas era uma dita mole, tudo passava. Na verdade é essa, né? Você pega aí tudo passava, né, gente? Você tinha todo tipo de programa na televisão, falava o que se quiser praticamente, entendeu? O que você não podia fazer era pregar coisas aí absurdas, né? Isso aí, claro, em qualquer. É o bom senso, né? O bom senso, né? Não é pessoa chegar e. Coisas absurdas também. Né? A gente sabe o que é o bom senso, qual é o limite, certo? Eu estou dizendo assim, você não ter essas restrições que você tem hoje. Então você vê como é a diferença de sociedade, de mundo, né? A gente está vivendo praticamente hoje assim num mundo tão diferente, né? Tão diferente que a gente está vivendo hoje, que acho que é por isso que todas essas ideias, tipo Tartária, né, de reinos da Tartária, fazem tanto sucesso, porque parece assim mesmo, a gente está vivendo na Tartária dos anos 70. Tal era a diferença de mundo que a gente vivia. Né? Você imagina quem é que viveu nos anos 50? Eu vivi a partir dos anos 70. Né? Você imagina quem viveu nos anos 50, 40, que mundo, né? Eram mundos completamente diferentes que a gente está vivendo hoje, mas totalmente diferentes. A gente está vivendo hoje num mundo tão diferente, tão distorcido. Parece até que a gente está vivendo aquele mundo invertido do Stranger Things, né? No mundo bizarro ali do Super-Homem, né? Porque parece um mundo bizarro que a gente está vivendo, né? O efeito Mandela, e também a gente está vivendo o efeito Mandela, né? Às vezes tem essa impressão, viu? Sabe, parece que a gente passou por uma outra dimensão. Sabe, eu tenho essa sensação direta ultimamente, viu, gente? Porque é tanta absurdo aí que eu descubro, que eu vejo, e falo, nossa, no mundo que eu vivia eu não tinha isso. Né? Que dimensão é essa? Parece que eu passei por outra dimensão do absurdo, um reino do absurdo, sabe? É um negócio, assim, inacreditável, né? Tá vivendo. Então a gente tem essa tendência até de achar, assim, que, sabe, realmente existiu a Tartária mesmo, sabe? Porque... sabe, parece que porque a gente vê aquelas construções, né, neoclássicas do século XIX, aquelas obras maravilhosas de arquitetura, sabe, a gente vê aquelas construções magníficas, a gente vê, olha, gente, pegue aí, veja como as pessoas viviam, até não precisa ir muito tempo atrás não, né, claro que nos anos 70 o negócio esculhambou bastante, que as pessoas passaram a se vestir como os hippies, né, o pessoal usava camiseta cor de abóbora, calça verde e tal. Mas recue os anos 50 para trás, né? Como as pessoas se vestiam, as pessoas todas, qualquer pessoa simples, né? Pessoa pobre, todo mundo de terno e gravata, de fraque, de cartola, né? De smoker, né? Todo mundo bem vestido, elegante, né? As mulheres se vestiam de maneira muito elegante, certo? Muito fina. Você vê toda a estética dessas épocas, né? A estética, as artes, então nem se fala como a arte decaiu, né? As artes eram obras belíssimas, esculturas, tudo que se cultivava, gente, né? Em termos de música, de cultura, de pintura. Hoje nem se cultiva mais isso. Quem é que hoje cultiva a pintura? Quem é que hoje vai numa exposição de arte, certo? Pouquíssimas pessoas, né? Quem é que hoje vai numa ópera, certo? Frequenta aí né? Quem é que hoje vai nisso, gente? A nossa cultura decaiu hoje a um nível assim degradante, né? Nós baixamos assim ao pior nível da história humana, né? Pior nível da história humana, né? Porque até mesmo se for voltar à Idade Média, você tinha aqueles cantos populares da Idade Média que era um negócio hoje eu considero erudito. Shakespeare na Idade Moderna, o Shakespeare era peças populares, né? As pessoas pensam que Shakespeare era obra de intelectual. Não, Shakespeare era obra, se encenava era teatro popular, entende? Isso era o teatro popular. Agora você imagina o que era o teatro erudito, né? E hoje Shakespeare é o erudito, certo? É o erudito. Então vocês imaginam a decadência que nós estamos imersos, gente. Nós estamos imersos numa decadência total em todos os setores e áreas culturais, tudo, estético. Isso reflete na parte estética. Por que a arte é esse lixo que a gente está vendo aí? Né? Isso que chamam de arte aí é um lixo. Né? É o reflexo da decadência cultural de tudo. De toda a nossa decadência em todos os sentidos morais, intelectuais, religiosos, espirituais, tudo.
Né? Então tudo que a gente está... Isso está acontecendo, tudo isso está dentro disso, é uma amálgama disso tudo. Né? É uma amálgama, é dessa desgraça. É dessa cultura que nós somos jogados. Né? Em que o Estado acaba assumindo, né? O Estado acaba assumindo um papel aí, né? Sabe, de pai de todos. Quando o Estado assume esse tipo de papel, gente, é o fim. Né? Assume o papel de mãe de todos, de pai de todos. É o fim, gente, isso daí. Né? Que o Estado passa a ditar aí todos os aspectos das suas vidas. Isso aí é o fim, meu. Isso que a gente tem que combater. Temos que combater isso. Não podemos aceitar. Não podemos então aceitar essa PL, não podemos aceitar que eles venham com essa conversinha, com esse discurso aí furado, né? Porque são eles que estimulam isso, né? São eles que estimulam o tempo todo com filmes degradantes que passam em horário nobre, né? Não passam filmes de arte, não passam filmes de arte em horário nobre, certo? Eles passam filmes que estimulem a violência irracional, eles estimulam nas novelas aí, todo tipo de baixos instintos e sentimentos, né? Eles estimulam tudo isso nos programas de auditório. Aí são verdadeiras degradações degradações humanas, a dignidade humana, esses programas de auditório todos, né? Que as pessoas passam o domingo inteiro assistindo isso, de manhã até a noite assistindo esse lixo, né? As pessoas não podem sucumbir a isso. Não submetam seus filhos a isso, certo? Não submetam seus filhos a isso. Então eles provocam, eles deliberadamente estão provocando isso, eles deliberadamente provocam isso, causam isso, né? E depois vem pra cima da gente com um papinho politicamente correto e vem dizer que nós é que estimulamos isso, né? Quando são eles é que causam isso, e depois eles chegam e com a maior cara de pau, com a maior hipocrisia, maior cinismo, eles vêm e falam que não, que os culpados somos nós. Né? Então vocês veem aí como é que esse pessoal é imoral, né? Imoral. Eu gostaria muito de falar na cara de um desses apresentadores de telejornal, talvez até eles não tenham tanta culpa assim, porque a maioria deles são meros bonecos, né? Que estão ali só estão lendo ali o que se passa ali no teleprompter, né? E escutando o que falam no ouvido deles no ponto, né? Mas esses jornalistas que estão, os editores-chefes desses jornais, né? Que são um bando de gente vendida, são um bando de vendidos, um bando de gente a serviço do diabo, do demônio, são gente compactuada com o mal, né? Gente compactuada com o mal, que sabe o que está fazendo, que sabe que está fazendo uma reengenharia, está fazendo engenharia social nas pessoas. Essa gente aí tem que ser cuspida, temos que cuspir na cara dessa gente, certo? São pessoas que não merecem a nossa, sabe, não merecem, da nossa parte só merece desprezo. Desprezo. Então, gente, espero que vocês tenham aí, por favor, divulguem então esse vídeo, divulguem, certo? Divulguem e façam com que chegue às pessoas, principalmente aquelas pessoas que não despertaram ainda, que possam saber realmente o que está acontecendo, certo? Que nós estamos aí em meio a um grande controle mental, uma grande manipulação e assim, é muito triste, né? Pessoas jovens que destroem as suas vidas, a vida das suas famílias e de outras famílias por causa disso, porque tem pessoas por trás que estão querendo simplesmente aumentar seus poderes, controlar ainda mais e pior, né? Muitos desses casos vão sendo esquecidos. Amanhã surgem outros, esses casos vão ficando esquecidos. As pessoas que tiveram suas vidas destruídas vão ser esquecidas. Elas vão sofrer eternamente, né? Eternamente sozinhas por si mesmas, porque ninguém vai ajudá-las, ninguém vai apoiá-las. Mas se tem algo que pode libertar é a verdade, né? Como está escrito,
Saiba, conheça a verdade vos libertará. Então talvez você conheça essas pessoas, essas próprias pessoas também sabendo da verdade, o que está acontecendo, o que realmente aconteceu. Isso não serve de consolo, mas serve para que pelo menos ela saiba da verdade e a verdade liberta. Né? Faz sofrer, mas liberta. Bom, gente, então é isso. Eu acho que eu já falei demais e vou deixar para falar mais em outros. E continuemos na resistência e na luta, gente. Muito obrigado, me siga nas minhas redes, me apoiem aí. Muito obrigado, gente, e até mais. Valeu, tchau.